Dor do parto é fisiológica e inerente ao processo. Vamos ver aqui 5 dicas para lidar com ela. Eu sou Eleonora Moraes, psicóloga, doula, diretora do Despertar do Parto, mãe de 3 filhos. Estou aqui hoje para falar sobre como lidar com a dor do parto. No vídeo anterior, a gente falou sobre a dor do parto, como ela acontece, por que ela acontece, é natural e fisiológica. E agora a gente vai olhar para 5 passos, 5 dicas de como você pode lidar com ela para viver um processo de parto muito legal. Qualquer método de alívio da dor tem por objetivo principal deixar a mulher relaxada, tranquila, confiante, para que ela se sinta capaz de viver o trabalho de parto com tudo que ele exige. Então, todas as dicas que eu vou passar aqui, na verdade, têm esse mesmo fundamento: trazer tranquilidade, confiança, segurança. O primeiro método de alívio da dor não farmacológico descrito na literatura como um dos mais eficazes é o suporte contínuo. O que é isso? É a presença de um profissional, técnico ou não técnico, ou até mesmo familiar, que possa prover um suporte, um apoio emocional, uma medida de cuidado, de conforto físico, ali durante o trabalho de parto inteiro do lado da mulher. A presença dessa pessoa faz verdadeiros milagres. A gente tem estudos na literatura falando sobre os resultados de partos acompanhados quando você tem esse suporte contínuo e de partos acompanhados que não têm o suporte contínuo. As respostas de tempo de trabalho de parto são menores, a necessidade do uso de intervenções são menores e a experiência do parto fica muito mais satisfatória para as mulheres. E esse resultado do suporte contínuo, ele é ainda melhor quando esse acompanhante não tem nenhuma relação com a equipe médica, não é da família, ou seja, são as acompanhantes de parto especialmente treinadas, nós, as doulas. Mas enfim, mesmo não tendo doula, tenha um acompanhante do seu lado, alguém com tranquilidade que possa te passar carinho, apoio, que possa te trazer uma bebida, que possa te fazer uma massagem nas costas, né? Que possa ser aquele seu fiel escudeiro ali do lado desse processo. A segunda medida que traz muita ajuda para viver o trabalho de parto é a água. Santa água, água quente de preferência. Então a gente pode usar a água de 3 formas diferentes. A primeira, e principalmente na fase inicial do trabalho de parto, quando as contrações ainda não estão tão intensas, é usar a bolsa de água quente. Aquela bolsinha de água quente que a gente esquenta no micro-ondas ou esquenta na panela com água. E você pode envolver ela num tecido e amarrar e colocar sobretudo na região lombar ou até no baixo ventre, desde que no baixo ventre não seja tão quente. Essa medida de utilizar a bolsa de água quente traz muito conforto, traz um relaxamento da musculatura que vai precisar abrir, né, que vai se contrair demais durante as contrações. Uma outra forma de utilizar água quente, isso é à vontade durante todo o trabalho de parto, é banho de chuveiro. Gente, vocês não fazem ideia do que é na hora que você tá vivendo contração com uma baita dor, ir para debaixo de uma água quentinha. Só a sensação daquelas gotinhas caindo em você já trazem um desvio, né, daquela percepção da dor. A outra coisa é que quando a gente vai para o chuveiro, geralmente é um lugar onde a gente fica muito desinibido, que a gente está sozinho, que não tem ninguém observando, e que a gente aproveita esse tempo para relaxar. Então, um banho de água quente, sobretudo acima de 15, 20 minutos, vai dando um relaxamento na musculatura do nosso corpo e trazendo essa sensação boa, né, da água, do barulhinho da água caindo, e isso faz muita diferença para o alívio da dor. A terceira forma de usar a dor é o banho de banheira. Isso aí, meus amigos, é mais ou menos uma analgesia natural que a gente pode, assim, oferecer. E o que é importante para esse banho de banheira? Que a água chegue na altura do peito da mulher, que cubra todo o abdômen. Esse contato com a água da banheira ajuda não só a trazer o relaxamento, como permite à mulher a adotar diferentes posições
que ela não consegue fazer no chuveiro ou em cima da cama, por exemplo. O único cuidado é que o banho de banheira não deve ser oferecido antes que ela tenha uma evolução bem eficaz da dilatação, antes que o trabalho de parto esteja assim, de fato engrenado. A gente costuma oferecer a banheira, né, e recomendar a banheira quando a mulher já tem pelo menos ali 6 centímetros ou quase 7 centímetros de dilatação. E de um modo geral é entrar na banheira nessa fase para poder aguentar o final da transição. Lembra que eu falei lá no outro vídeo do final dessa dilatação do trabalho de parto, né, que é o momento mais difícil do trabalho de parto? A banheira traz muita oportunidade, muita possibilidade da mulher viver essa fase final com mais conforto e com menos dor. Terceira dica, mudar de posições. Então, assim, eu vou contar, eu como mãe, que já vivi 2 partos normais. A gente tem muito medo de mudar de posição, porque de um modo geral, quando a contração vem, ela vai chegando num patamar que vai ficando difícil da gente lidar com ela, e a gente se apega a alguma posição, alguma postura, ou esmagando a mão de alguém, por exemplo, ou adotando algum mecanismo de movimento ou de fala, fica uma coisa meio autista mesmo às vezes. É meio esquisito, mas é normal. E sempre para mudar de posição, dá aquele medo de que, nossa, talvez doa mais, é melhor eu ficar aqui onde eu tô. Mas na verdade, o mudar de posição traz a possibilidade desse bebê se movimentar dentro do útero e a gente também vai ganhando mais dinâmica com o corpo, mais movimentação, liberando mais as articulações, rolando mais, né, deixando a energia do corpo fluir de uma forma melhor, e aí o processo fica mais fácil. A quarta dica é massagem. Minhas amigas, massagem durante o trabalho de parto é uma coisa que toda mulher deveria receber, não é? Porque, assim, um olhinho quentinho na mão e alguém que vem com aquela mão quentinha nas suas costas faz uma diferença tremenda, né? Ajudar a soltar a musculatura. Não precisa ter técnica específica, magnífica de massagem. Se tiver, ótimo, bom, melhor, né? Mas uma mão presente, com vontade de estar ali, concentrada no movimento que está fazendo e observando a sua reação no trabalho de parto, faz uma diferença tremenda. Vale massagem na lombar, vale massagem no pé, tem coisa mais boa que massagem no pé. Vale massagem nos braços, nas mãos. Qualquer coisa que traga essa sensação gostosa de contato, de relaxamento, né? A massagem traz pra gente a experiência do tato. E o tato diz pra gente, além de outras coisas, onde a gente termina e onde começa o mundo. Uau, que papo louco! A massagem dá pra gente a sensação de limite. E quando a gente tá vivendo uma experiência desconhecida, como é o trabalho de parto, esse limite é muito bem-vindo. E a quinta dica é o cuidado com o ambiente. Que coisa estranha, né? Como é que um ambiente pode interferir na dor de alguém? Ok. Vamos pensar o seguinte, os hormônios que a gente libera no trabalho de parto são os mesmos hormônios que a gente libera numa relação sexual. Sim! E aí, pra gente poder liberar esses hormônios de uma forma satisfatória, a gente precisa de privacidade. Os nossos hormônios são tímidos. Então, um ambiente escuro, na penumbra, onde você não se sinta observada, um ambiente gostoso, arrumado, minimamente organizado, pode trazer todo esse conforto, todo esse relaxamento e essa condição que a gente como mulher precisa para deixar o bebê sair. Imagina os bichos, né? Se eles estiverem num lugar exposto a uma movimentação intensa, com uma luz de foco, que nem essa assim, na cara, né? Imagina se eles vão estar se sentindo seguros e protegidos para poder ter um nenê. Com o ser humano não é muito diferente. Então, a dica é essa, da gente tentar deixar uma luzinha de penumbra. Isso não é difícil de conseguir, mesmo em qualquer situação, em qualquer ambiente hospitalar. A gente pode apagar a luz da sala, deixar uma frestinha só da luz acesa de um banheiro ou do corredor. A gente pode colocar luzinhas de Natal. Sim, dentro da minha bolsa de doula tem uma luzinha de Natal e é muito bacana, porque a gente pode pegar aquilo, pôr na tomada e fazer um bolinho ou
enfeitar o quarto, né, tornando esse ambiente mágico, porque de fato o parto é isso, né? O parto é uma vivência, é uma experiência sagrada, das mais sagradas, e que a gente tem que olhar para isso não só com o olhar do cuidado, da segurança, da técnica, mas também do que é do âmbito do amor, do que é do âmbito da casa, do acolhimento, do carinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nas redes sociais e deixe seus comentários aqui abaixo para que a gente possa ficar assim mais de pertinho. Beijo!